Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, uma boa noite a meus colegas vereadores, todos vocês, servidores dessa Casa de Leis, público presente, em nome da Marusa. Prazer ter você aqui hoje, que bom. Seu Lúcio, Valadão, Renata hoje que vai fazer a explanação, Maria Fernanda que está aí escondidinha, mas estou te vendo aí, filho do Lacraia está aí também. Sejam bem-vindos, que bom a participação de vocês. Espero que possa acompanhar, as sessões, quando não for possível presente, nós temos aí os veículos de comunicações, YouTube, Rádio FMZ, pelo qual quero já também desejar uma boa noite a todos aqueles que possam estar nos ouvindo e nos acompanhando nesse momento. Iniciamos neste momento, então, a 12ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Convido o meu primeiro secretário para que possa fazer a chamada dos vereadores. Vereador Carlos Minetti e Wallace Rodrigues estão presentes. Vereadores Alex Nazi e Yuri Uliana estão presentes. Vereadores Fernando Altoé e Valdir Dias estão presentes. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Havendo número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no dia 15 de abril de 2025, e sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, nossos trabalhos. Entramos agora no pequeno expediente, pelo qual eu convido o nosso amigo colega vereador Yuri Bergamin para que possa proceder à leitura do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 a 33, 36, 38 da Bíblia Sagrada. Convido a todos que possamos ficar em posição de respeito, por gentileza. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro. Fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois de fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. A Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele também, Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Como já é de costume, nós vamos agora entrar em discussão sobre a ata da sessão do dia 8 de abril. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2025. Ata em discussão. O vereador fazer uso da palavra. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco o servidor Alex Chivani para fazer a leitura do expediente do dia.
Ofício da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, número 42/2025, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Uso da tribuna. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e venho por meio deste solicitar a gentileza de disponibilizar o uso da tribuna da Câmara Municipal na próxima sessão ordinária, a ser realizada em 15 de abril de 2025, se possível, ou em 22 de abril, para que a técnica em segurança do trabalho, a senhora Renata Cristina Batista Negri, possa fazer o uso da palavra a fim de realizar uma breve fala na tribuna acerca das ações, reflexões promovidas no âmbito da campanha Abril Verde, cuja temática enfoca a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, assunto de interesse público e de relevância para os servidores dessa municipalidade e da população de nosso município. Agradeço desde já pela atenção, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ellen Dolores Delpupo Moisés, secretária municipal de administração. Requerimento número 6/2025, João Batista de Assis é o vereador que assina. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assunto encaminhamento de prestação de contas do primeiro bimestre de 2025 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Origem, Poder Executivo Municipal, ofício da Prefeitura número 41/2025. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o processo 334/2025, que trata do encaminhamento da prestação de contas relativa ao primeiro bimestre de 2025, conforme o ofício da Prefeitura número 41/2025. A documentação foi devidamente protocolada e encaminhada ao gabinete da presidência, seguindo os trâmites legislativos. É o relatório. Parecer do relator. O relator, o vereador João Batista de Assis, verifica que o processo 334/2025 refere-se ao simples encaminhamento da prestação de contas do primeiro bimestre de 2025 pela Prefeitura, conforme o ofício da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, número 41/2025. A análise do conteúdo da prestação de contas em si será objeto de parecer específico. Dessa forma, o relatório atesta o cumprimento dos procedimentos iniciais e o encaminhamento adequado da documentação. Diante do exposto, vota pela aprovação da prestação de contas na forma apresentada. É o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 2 de abril de 2025, João Batista de Assis é o vereador relator. Parecer da comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhando o relatório do relator do vereador João Batista de Assis, entendeu que a prestação de contas do primeiro bimestre de 2025, apresentado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, atende aos requisitos formais, não havendo indícios de irregularidade. Assim, opinou pela aprovação da prestação de contas do primeiro bimestre da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, ressalvando a possibilidade de análise mais aprofundada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou por auditoria especializada, caso necessário. Diante do exposto, vota pela aprovação da prestação de contas do primeiro bimestre na forma apresentada. É o parecer. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 2 de abril de 2025, Carlos Alberto Minetti. É o vereador presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Algum vereador fazer uso da palavra dos temas apresentados? Não, nós vamos passar agora para a ordem do dia. Verificando a presença de todos os vereadores, havendo o número legal, convoco o servidor Alex Chivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação na ordem do dia. Requerimento número 6/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com o acordo do artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido o plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante o seguinte pedido de informação. Considerando a crescente demanda por políticas públicas eficazes, inclusivas, voltadas aos profissionais da educação e aos alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, em nossa rede municipal de ensino, apresenta o presente requerimento de informações com o objetivo de coletar dados essenciais
para a formulação e proposição de políticas públicas que atendem às necessidades específicas desses profissionais e alunos. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que sejam prestadas as seguintes informações com base nos últimos 4 anos de forma detalhada e organizada. Qual o número total de professores, agentes de apoio e ou cuidadores que foram afastados de suas atividades em sala de aula por motivo de saúde em cada ano, discriminando a quantidade por ano e especificando se houve reincidência do mesmo profissional e quantas vezes esta ocorreu? Quais foram as maiores causas médicas atestadas como motivo do afastamento dos profissionais mencionados no item anterior? Dos profissionais afastados por motivo de saúde, quantos possuem relação direta com alunos diagnosticados e ou em investigação do transtorno do espectro autista? Qual o período médio de afastamento dos profissionais da educação por motivo de saúde? Quais os treinamentos e cursos oferecidos aos profissionais de educação para atuarem com alunos com TEA? Quantos treinamentos e cursos foram realizados? Houve periodicidade na oferta desses treinamentos e cursos? Qual o percentual de participação dos profissionais da rede municipal nesses treinamentos e cursos, considerando o número total de profissionais que atuam diretamente com os alunos em salas de aulas regulares, salas de atendimento educacional especializado, sala de recursos, agentes de apoio e cuidadores e etc. Os agentes de apoio e ou cuidadores que atuam com alunos com TEA acompanham o mesmo aluno à medida que este progride nos níveis escolares, anos subsequentes? Qual o tempo médio de acompanhamento de um mesmo cuidador ou agente de apoio com os alunos com TEA? Quantos alunos com TEA foram matriculados na rede municipal de ensino em cada ano? Qual a faixa etária dos alunos com TEA matriculados na rede municipal? Dos alunos com TEA matriculados na rede municipal, quantos frequentaram o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio em cada ano? Houve casos de evasão escolar de alunos com TEA na rede municipal? Em caso afirmativo, qual o principal motivo alegado para a evasão e em qual etapa escolar, ano, o fato ocorreu? Existem salas sensoriais disponíveis nas escolas na rede municipal de ensino? Em caso afirmativo, em quais unidades escolares estão localizados? Agradeço a atenção e colaboração de Vossa Excelência e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Por oportuno, aproveitamos para reiterar nossos elevados votos de estima e consideração. Câmara Municipal, 8 de abril de 2025, João Batista de Assis é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Em única discussão, requerimento número 006/2025, de autoria do vereador João Batista de Assis, que requer do Poder Executivo Municipal informações com o objetivo de coletar dados essenciais para a formulação e proposição de políticas públicas que atendam às necessidades aos profissionais da educação e aos alunos com transtorno do espectro autista, TEA, em nossa rede municipal de ensino. Requerimento em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra? Requerimento número 006/2025 em única votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento número 006/2025, aprovado por unanimidade. Nesse momento agora, hoje nós temos a presença de Renata Cristina Batista Negri, que ela é técnica em segurança do trabalho, lotada na Secretaria Municipal de Administração. Ela solicitou um espaço, nós atendemos prontamente o seu pedido, através também do pedido do prefeito municipal, para que você possa fazer explanações, e eu gostaria que o vereador Alex recepcionasse. Renata, por gentileza, possa vir ao plenário, e ela vai falar sobre ações e reflexões promovidas no âmbito da campanha Abril Verde, cuja temática enfoca a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Logicamente, a Renata, ela é lotada aqui, ela é efetiva, do Executivo. Porventura, acredito eu que você vai fazer umas explanações voltadas para o servidor municipal. Mas hoje você também estava presente, numa situação
desencadeado, né, pelo juiz do TRT, do trabalho, né, usou o espaço do IFES, pelo qual também fizeram uma abordagem aí voltada mais para a agricultura, né, para o setor agrícola, sobre essas situações de segurança do trabalho, e nós podemos perceber da importância que isso traz, né, para as pessoas como um todo, principalmente nós, gestores públicos, né, do âmbito, né, aqui nesse caso da prefeitura, pelo qual também já fui gestor, né, de algumas secretarias, nós sabemos, né, da importância de ter esse relacionamento, né, entre segurança e cidadão. Então, fique à vontade, use o espaço da melhor forma possível, e ao final, depois você fique conosco para que você possa fazer suas considerações finais. Obrigado, Renata. Obrigada. Boa noite ao público presente, aos vereadores, servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio FMZ e aos internautas que nos acompanham no YouTube. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, ao presidente dessa Casa de Leis, Alexandre Filete, né, à mesa diretora e aos demais vereadores pela disponibilização desse espaço público, para tratarmos de um tema que é de grande relevância e essencial para toda a classe trabalhadora, a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Meu nome é Renata Negri, sou a técnica em segurança do trabalho da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Estamos no mês de abril, né, que é considerado Abril Verde. O objetivo desse movimento Abril Verde é de sensibilizar trabalhadores, empresários, sindicatos, associações, órgãos de classe, federações e governos sobre a necessidade de investimento em políticas e práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável. Além disto, busca-se chamar a atenção para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que muitas vezes são evitáveis. Dia 28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, instituído pela Organização Internacional do Trabalho desde 2003. Esta data foi marcada por um grave acidente ocasionado pela explosão de uma mina, que resultou na morte de 78 trabalhadores no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, a Lei 11.121 foi promulgada em maio de 2005, criando o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Nessa data, né, no dia 28 de abril. No Estado, o mês é reconhecido pela Lei 10.728 de 2017 e consolidada no calendário oficial de eventos do Estado do Espírito Santo, através da Lei 11.212 de 2020. Além dessa data, no dia 7 de abril, é lembrado como o Dia Mundial da Saúde. Já a cor verde é o simbolismo tanto para a saúde quanto para a segurança do trabalho. O Smart Lab, que é um observatório de saúde e segurança do trabalho, disponibiliza estatísticas que revelam as condições do meio ambiente de trabalho, embasadas em dados como frequência de afastamentos pelo INSS, perfil dos casos de comunicação de acidentes de trabalho e a durabilidade dos afastamentos. Por exemplo, segundo o site, foram analisadas informações disponíveis pelo INSS e o Estado do Espírito Santo foi o 10º estado que mais registrou acidentes de trabalho em 2022, sendo 13.361 acidentes de um quantitativo federal de 612.920. Destes mais de 13.000 acidentes que aconteceram aqui no estado, 2.538 resultaram em fatalidade. Estima-se ainda que há mais de 115.954 acidentes que ocorreram e não foram notificados, ou seja, eles não foram comunicados, né, ao INSS. A Organização Mundial de Saúde, em seu relatório intitulado Diretrizes sobre a Saúde Mental do Trabalho, contabiliza cerca de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos a cada ano devido à depressão e à ansiedade. No Espírito Santo, em 2023, foram registradas 149 notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho.
representando 1,03% de todas as notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no Estado. Segundo o Núcleo Especial de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que é o NEVSAT, lembra que entre os principais fatores psicossociais de risco no trabalho estão a carga e as horas excessivas de trabalho, a falta de controle e autonomia sobre o próprio trabalho, a subcarga, que é relacionada à monotonia, baixa demanda, falta de criatividade, a pressão por produtividade, o ritmo intenso, o distanciamento entre os níveis hierárquicos, problemas de comunicação, assédio moral e outras formas de violência no trabalho. Somente neste ano, de janeiro a março, segundo os dados do Sistema de Informação em Saúde, foram notificados 3.311 acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, sendo as principais notificações ligadas a trabalhadores da construção civil, profissionais de saúde, motoristas de caminhões e trabalhadores rurais. Neste mesmo período, foram confirmados 22 óbitos, só de janeiro a março desse ano. Em 2023, no Estado, foram notificados 14.351 acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Destes, 2.047 notificações relacionam-se aos acidentes por animais peçonhentos e 1.663 notificações relacionam-se à exposição a material biológico. Foram confirmados 116 óbitos ligados a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, em 2023. O perfil desses casos notificados aponta que os acidentes atingem tanto os trabalhadores formais quanto os informais, sendo o maior número de vítimas aqueles que atuam como trabalhadores rurais, pedreiros e técnicos de enfermagem. Entre as atividades econômicas de maior registro de acidentes estão a construção civil, a agropecuária e serviços de saúde e comércio. A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho ocorre com a identificação de prioridades quanto à redução dos riscos inerentes ao trabalho, proporcionando melhores condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho. No município, tenho atuado na prevenção de lesões ocupacionais, através da ginástica laboral, rodas de conversa sobre segurança e saúde do trabalhador, busco parcerias com profissionais de outras secretarias, como psicólogos e enfermeiros, e até servidores de órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros, oportunizando a capacitação dos servidores municipais. Por fim, agradeço mais uma vez a oportunidade de discursar sobre um assunto e a secretária de Administração do município, Ellen Dolores Delpupo Moisés, minha chefe, que me permitiu vir a essa tribuna. Obrigada. Renata, nós que agradecemos, por gentileza, que você possa sentar conosco, né, ao final, que você possa, talvez, se quiser, fazer reconsideração ou responder alguma pergunta de algum vereador, e já vou lançar uma de antemão para você. Você falou muito bem de dados, mas a nível municipal, nossa prefeitura municipal, temos situações relacionadas a acidentes ou doenças do trabalho, pelo qual foi afastados servidores, números desses quantitativos, se você tiver, no final você possa fazer, nos responder por gentileza. Agora nós vamos entrar na explicação pessoal, pelo qual cada vereador tem um espaço aí de 10 minutos para fazer as suas considerações, ponderações, e neste intuito eu convido, né, o primeiro vereador inscrito, Antônio Fernando Altué, para que possa fazer uso da tribuna, se assim lhe convier. Declina da palavra. Convido o vereador Carlos Alberto Minetti, também declina da palavra. Vereador Dixon Freitas dos Santos, para que possa fazer uso da tribuna, por gentileza. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, em nome do presidente Sandro, sargento Assis, Renata, técnico de segurança da prefeitura, seja bem-vinda. Em nome dos servidores dessa casa, cumprimento a procuradora Ludmila, todos os vereadores, cumprimentar o pessoal da plenária, minha mãe, Maria Fernanda, o William está ali, filho do Lacraia, Lúcio Coco, Maruza, Valadão, Pastor Flaviano, Joelma, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o pessoal que está assistindo de casa,
através do YouTube e da Rádio FMZ. Renata, não sei se você lembra, eu também fiz técnico de segurança do trabalho, só que eu não atuei na área. E é muito importante as informações que você passou, que o pessoal... É difícil de tirar o costume das pessoas, que muita gente liga a segurança do trabalho a estar relacionada à EPI, que é só usar equipamentos. Logo quando surgiu, todo mundo pensava que era só colocar EPI, eles exigem EPI. Não é isso. Como vocês viram, a Renata passou uns dados aqui. A segurança do trabalho relaciona hoje várias doenças, entendeu? E acredito, Renata, que mesmo você falando esses dados, muitos não foram informados ainda, não é? Que tem um sistema para você estar informando sobre as doenças. Muita gente adoece, acaba que não sabe a causa, mas está tudo relacionado à segurança do trabalho. Então, é um desafio que você tem, você como todos os técnicos que atuam na área, de impor em algumas pessoas, principalmente em pessoas de idade, que não quer se adequar à normativa de hoje, né? Então, é bastante desafiador o seu compromisso que você tem com o seu trabalho. Quero parabenizar pela sua fala aqui e conscientizar, né, que esse mês vai estar sempre atuando e que o povo possa ter uma consciência a mais e procurar estar sabendo para estar respeitando as normas do trabalho. Tá bom? Gostaria de estar falando, esse final de semana na Igreja Católica teve o leilão do PLC. Gostaria de agradecer meus amigos vereadores aqui, que todos ajudaram a contribuir com as prendas. Eu não peguei os valores arrecadados ali, presidente, mas qualquer coisa eu passo na outra semana, mas deu um lucro bastante. Muita gente doou, deu muitas prendas, foi bacana. Eu gostaria de pedir o servidor Gleidson, ou alguém que estiver lá dentro, enquanto coloca a foto, eu recebi, semana passada, algumas denúncias relacionado a umas passarelas que tem no município de ferro. E como eu sempre falo em minhas falas, ô Lúcio, a gente não está aqui para estar apertando o executivo, não, só que a gente recebe a denúncia da população, a gente tem que estar dando uma resposta para eles. Hoje eu até entrei em contato com o secretário de obras, mas não consegui falar com ele via telefone. Fui na secretaria, conversei com alguns servidores, a possibilidade de estar fazendo essas substituições dessas passarelas. A gente sabe que na prefeitura é um pouco engessado essa questão de licitação, mas como eu fui no local, aí eu até tirei umas fotos, eu e o servidor, não ficou muito legal não a situação. O que eu vou fazer uma indicação para o executivo, a Amanda não está aí, mas o Gleidson anota depois a indicação. Tem que fazer a substituição ou a reforma dessas passarelas urgente. Mesmo mandando para a Secretaria de Obras, eu gostaria de estar encaminhando para a Defesa Civil, porque como o assunto aqui hoje, a Renata estava até agora aqui na tribuna falando de segurança do trabalho, acidentes, essas pontes estão com uma situação muito complicada. Precisa de alguns laudos. Claro que a gente fez um relatório fotográfico, não dá para ser totalmente visível, mas se for o caso, presidente, eu solicito passar para a Defesa Civil, mesmo que dá transtorno para a população, de algumas pontes dessas, está removendo no momento essas passarelas. Passarela. Por quê? É melhor prevenir do que esperar acontecer alguma tragédia. Então, como eu disse antes aqui, a gente sabe que não é fácil para a prefeitura, o setor executivo, estar de um dia para a noite fazendo a contratação. Essa primeira foto ali, como vocês podem estar vendo, é lá no bairro Minete. Está vendo, vereador Lacraia? Tem umas fotos ali, tem uma imagem do Google Maps para a pessoa se localizar. Tem toda uma situação de autorização, está muito complicado ali. Igual eu falei, a gente precisa de que alguém vai lá dar um laudo, se precisa de dar manutenção ou remover, entendeu? Que a olho nu é uma situação complicada. Mas rodando lá ficou muito tensa a situação, como vocês vêem na imagem. Pode passar outra imagem da outra ponte? Essa é no bairro Minete. Isso, agora é outra. Aquela é sentido a distribuidora Nodara, agora é em frente à unidade de saúde. Essa. Como vocês estão vendo ali,
se eu não me engano, essa já foi feita até um reparo algum tempo atrás, mas infelizmente a gente teria que estar vendo sobre a questão de essas pontes de ferro, é uma situação complicada. Eu não sei como é que vai corroendo, o que vai acontecendo. Se fosse o caso, vereador Alex, de estar substituindo por ponte de cimento, concreto, alguma coisa mais duradoura. Pode passar que tem a outra na Vila Betânia também? Está vendo? Como vocês podem estar vendo, tem toda uma situação de degradação ali que a gente não sabe se pode acontecer alguma coisa de um dia para amanhã. Então, o que eu peço? A indicação vai para a Secretaria de Obras, que eu já vou conversar com o secretário amanhã, hoje eu não consegui falar com ele. Volto a repetir aqui, a gente não está colocando a faca no pescoço, porque a gente sabe das dificuldades que tem para estar fazendo licitação, mas isso é uma questão de urgência. E encaminha também para a Defesa Civil. Precisa que o responsável técnico olhe se essas pontes precisam ser interditadas ou não. Mesmo que dê algum transtorno para a população, mas se for o caso, é melhor prevenir do que remediar nessa situação. Porque talvez, se for o caso, remova essas pontes para a gente não ter transtorno no futuro. E do mais só hoje eu quero convidar, domingo, às 5 horas da manhã, vai ter uma missa lá no Morro do Filete, conhecido lá no Morro do Filete, Sandro. A estrada, acredito que esteja boa. Se não chover, vai ter a missa. Infelizmente, quando chove, a situação fica complicada lá, não dá para ir. Então, já convido a todos que, caso o tempo permaneça firme, domingo às 5 horas da manhã, domingo de Páscoa, a missa lá no Morro do Filete. E do mais, quero dar uma boa noite a todos e só isso por hoje, presidente. Ok, vereador, convido o próximo vereador inscrito, João Batista de Assis, Sargento Assis, para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário Dix. Cumprimento também a senhora Renata, muito obrigado pela explanação. Foi muito importante para a gente. Em nome de todos os funcionários dessa casa, que são imprescindíveis, eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Gleidson. Então, a todos os funcionários, receba aí os nossos cumprimentos. Em nome do Yuri, eu gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores. Pastor Fabiano, seja bem-vindo. Na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades religiosas que estão nos acompanhando. Lúcio, receba meus cumprimentos. Fico feliz de te ver aqui e a gente sabe de algumas demandas. E gostaria ainda de cumprimentar todos os internautas e ouvintes aí da nossa programação. Vou tentar ser o mais breve possível. Senhor presidente, eu apresento aqui um requerimento, considerando as fortes chuvas e a necessidade da utilização da estrada da Madalena, que apresenta um grande número de valas e buracos, o que tem gerado aí grandes consequências significativas ao transporte de alunos e dos munícipes de Venda Nova do Imigrante. Em segundo lugar, a segurança e o conforto dos estudantes. Então, a gente pede que seja feita uma indicação, eu acredito que seja ao secretário de Interior, para que seja realizado manutenções naquela estrada. Aí a gente pode acompanhar no telão. E aqueles moradores merecem essa influência por parte do poder público. Em segundo momento, eu me deparei hoje pela manhã com uma notícia triste. E é um fato que tem sido abordado por essa Casa de Leis. Já tivemos ações voltadas a fatos envolvendo pessoas com essa natureza. Hoje, quando acordei, ao ler a primeira mensagem do dia, falava de um pai que havia matado uma filha de 8 anos aqui na Grande Vitória. E, infelizmente, essa criança que teve aí a vida ceifada,
pelo seu genitor, aquela pessoa que tinha a obrigação de cuidar, era uma criança autista. E a gente vem reforçar no requerimento que foi apresentado em alguns momentos a necessidade de políticas públicas voltadas a esse público. Se a gente consegue identificá-las, fica fácil da gente se preparar para lidar, estar preparado para auxiliar. E eu posso me colocar como exemplo. Fui formado pelo magistério, professor. Fui formado como professor pela polícia, como instrutor. E nunca tive um minuto de orientação de como lidar com pessoas com essa característica. Trabalhei várias vezes, atendi alguns fatos, junto com o Lúcio. Lúcio, o senhor já recebeu alguma orientação voltada ao trato com TEAs? Só na faculdade. Então, a gente traz esse requerimento para que a Secretaria de Educação possa trazer para a gente, presidente, informações inerentes para que a gente possa reforçar as ações de políticas públicas. E aqueles que tenham interesse, pode buscar através do meu telefone ou do Instagram. Nós teremos aqui no município de Venda Nova, no próximo dia 23, uma palestra. E essa palestra ela vai estar trazendo aí orientações com 2 profissionais para as pessoas que lidam com as pessoas com o espectro autista. Um deles vai falar do manejo comportamento inerente ao ambiente escolar. Essa vai ser aplicada pela doutora Thalita de Assis Santos. E as habilidades sociais não tinha. Desafios, possibilidades no cotidiano. Essa vai ser aplicada pelo Carlos Alberto Brum Nogueira. Então, as pessoas que queiram participar, é de graça, vai ser às 19 horas, para que diversos profissionais tenham a oportunidade de receber algumas informações para a gente melhorar o trato e a lida com os nossos autistas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só para ajudar, depois a gente pede até o Gleison para poder informar isso no site da Câmara, né, para divulgação do dia, horário, local, para ficar mais... Existe um Google Forma que a pessoa preenche e já faz a inscrição para participar. Se o senhor autorizar e não tiver empecilho, a gente pode até disponibilizar esse link com o convite, né, na página da Câmara. Obrigado, vereador. Valdir Dias, né, ele precisou se ausentar porque ele está um pouquinho gripado, com problema na garganta, então ele pediu desculpas aí à população, aos presentes, mas já esteve presente conosco aqui. Próximo vereador inscrito, o Alice Rodrigues Souza, vulgo Lacraia. Boa noite, rádios ouvintes, internautas, público presente nesta casa, em nome do meu filho. Deixo uma boa noite especial à minha comunidade, né, filhão? Camargo, a quem eu tenho com grande estima, aquela comunidade no meu coração, a qual eu sempre valorizo muito. Esse dia até fiquei chateado, senhor presidente, e tem um Instagram aí que às vezes gosta de ficar denigrindo a imagem das pessoas, mas não vão levar isso à consideração não, porque quanto mais ibope você der, pior né? Renata, primeiramente meus parabéns pela explanação, foi muito bem avaliado as suas falas aqui, porque há um mês atrás me deparei com várias negligências, né? Porque se a prefeitura não tivesse os materiais, tudo bem, mas como tem, favor de usá-los, porque você está se prevenindo. E uma dessas pessoas, a qual eu presenciei sem esses IPIs, infelizmente já foi gestor desta casa, mas continua sendo negligente. Infelizmente, a gente tem que passar a cobrar mais, fiscalizar mais. Todas as manhãs, tá, ô, tenente, eu sempre dou a minha escapulídia na garagem. Todo dia eu estou na garagem. No dia que eu não vou, eu passo mal. Aí eu chego, patrão, desculpa, eu estava na garagem. É justamente por isso, para a gente estar à parte,
do que está acontecendo dentro da nossa garagem com os nossos servidores, a qual eu estimo muito também. Eles têm o papel deles e eu tenho o meu, de fiscalizador. Não estou aqui para ficar apontando o dedo para ser ninguém, mas o que me incumbiram de ser no município, eu estou tentando fazer o meu trabalho. Domingo, meu amigo Dixon falou da missa, né? Lá no Morro dos Filetes. Se não chover, seria lá no Voo Livre. Se chover, vai ser na igreja, no viaduto. Não entendeu? Se não chover, é no cruzeiro lá em cima, no Morro dos Filetes. Se chover, vai ser no viaduto, Sandro. Oi? Igreja Mário Lourençon. Marco Grilo não está aí, porque deve estar passando mal, né? Então, mas eu vou puxar uma pauta aqui hoje. E quando eu vim morar em Venda Nova, em 2004, o nosso município tinha uma associação muito bacana, Yuri, os passarinheiros, entendeu? Porque a associação dos passarinheiros era para quê? Para preservar a fauna dos pássaros, né? Fazer as criações para depois estar liberando, como trica-ferro, todos os tipos de aves. E infelizmente ela esfriou. Esfriou pelo fato de não ter gestores que poderia estar gerindo aquela associação. Então eu gostaria de estar convocando todos os passarinheiros que me procurem, para a gente estar marcando uma reunião, para a gente estar podendo reativar essa associação, trazer o interesse pela criação de pássaro. E é muito importante. Você vê que tem pássaros em extinções, mas se a gente trabalhar em cima disso, acredito que a gente vai conseguir trazer a beleza da nossa cidade novamente com os nossos pássaros, com os cantos bacanas que tem por aí. Curiol, eu acho que aqui não acha, entendeu? Trinca-ferro, já está meio que em extinção, mas vamos embora, é por aí. Então eu gostaria de estar convocando os passarinheiros para poder a gente fazer uma reunião. E se o presidente autorizar, eu gostaria de estar usando a sala ali de reuniões, e na procura de cada um eu vou estar falando a data específica, o dia certinho, para que a gente possamos trazer até um evento, né, senhor presidente? É até um evento, porque vem passarinheiro de todos os lugares, Cachoeiro, Alegre, Minas, vem de tudo quanto é lugar. Antigamente se fazia ali na PAI. Então a gente tem que fazer uma reunião, regularizar, que não está difícil, mas é só querer e trabalhar, e a gente poder fomentar isso daí novamente dentro do nosso município. E se Deus quiser, com a ajuda de todos os vereadores, e vou perturbar o prefeito, porque para que isso aconteça, tem que ter o espaço, né? Dentro das normas do Corpo de Bombeiro, do meio ambiente, da Defesa Civil, e procurar um lugar adequado para que a gente possamos estar trazendo. Para mim é um esporte, tá? É um hobby. Então, quem gosta de cuidar, para eles é um hobby, e sem contar que envolve prendas, prêmios, e é um evento bacana. E não der mais, boa noite a todos. Desculpa, senhor presidente. Esse final de semana eu fui dar umas passeadas também no sábado, e quero deixar uma boa noite especial à minha amiga, a Sabrina Zandanite. Fui lá, fiz uma visita, está bem, graças a Deus. Em nome dela, quero estender uma boa noite especial a toda a família dela, a Débora, todos em volta, em torno dela ali, que Papai do Céu continue abençoando todos ali, tá bom? E no demais, uma boa noite a todos. Renata, muito obrigada.
E é isso aí. Se puder, se quiser contar com a minha humilde vereança, eu estou à disposição. E vamos embora, é bola para frente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Yuri Uliana Bergamin para fazer uso da palavra, ele declina. Alex Nasberude para fazer uso da palavra, ele declina. Então eu passo a presidência nesse momento para o nosso amigo e vice-presidente Sargento Assis, para que eu possa explanar algumas situações em tribuna. Assumo a presidência. Com a palavra, vereador Alessandro Filete. Uma boa noite a todos, vocês presentes principalmente aqui nessa Casa de Leis hoje, mais uma vez. Gostaria, Maruza, que você levasse o nosso abraço enquanto Câmara lá para a sua comunidade da Cotia, principalmente o Carlão, né? O Carlão tem um tempo que eu não vejo lá, fazer uma visita ao Carlão lá, e toda a comunidade, logicamente. Estou tentando encontrar um tempinho para que eu possa fazer algumas visitas, pelo qual eu estou devendo algumas comunidades aí, mas certamente, com a graça de Deus, nós chegaremos lá. Eu quero trazer a conhecimento, né, dos nobres colegas vereadores, uma situação pelo qual eu estou sendo bastante cobrado, vamos usar esse termo, em termos de algumas situações pelo qual nós possamos ajudar a resolver em nosso município, que é alguns carros deixados em vias públicas que não têm mais condições de uso. As pessoas às vezes têm lá um veículo, por uma situação ou outra, deixam esses carros encostados em vias públicas e ali são esquecidos. Então, algumas pessoas já me reivindicaram, principalmente Vila da Mata, tem algumas situações dessa natureza. Eu já passei para a nossa procuradora para que ela possa fazer alguma inspeção, se já existe alguma legislação específica nesse sentido, mas não é de meu conhecimento se ela existe. Se não houver, logicamente, nós vamos tomar as providências para que nós, enquanto legisladores, possamos criar um projeto de lei para tratar desse assunto em nosso município. Então, deixo aí esse comunicado e nós vamos seguir adiante para que nós possamos resolver ou tentar resolver essa situação no nosso município de Venda Nova do Imigrante. Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, explanado pelo Instituto Federal do IFES. Nós estivemos presentes lá ontem, num dia comemorativo pelo qual aquela instituição comemora 15 anos de existência no nosso município de Venda Nova. E nós sabemos, não só ela, logicamente, mas a grande importância deste instituto que nós temos no nosso município, na formação de pessoas de caráter, de todos os sentidos, nessa juventude que nós temos no nosso município. Esse instituto, logicamente, quando ele veio para cá, nós sabemos a trajetória, foi muito difícil trazê-lo para a Venda Nova do Imigrante, mas graças a gestores passados, de mandatos passados, em conjunto, conseguiram trazer essa instituição tão importante. Então, eu gostaria de agradecer em nome da Maíra, diretora-geral do campus, em seu nome agradecer todas aquelas pessoas que contribuíram e contribuem para que aquela instituição possa avançar cada vez mais. Gostaria também, não poderia deixar de ser injusto, terça-feira passada, na sessão passada, eu mencionei algumas situações envolvendo a Secretaria de Obras do nosso município, lá, principalmente lá no bairro Providência, Santo Antônio da Serra, e a Secretaria providenciou algumas das obras pelo qual foi dito aqui. Então, logicamente, a gente também tem que agradecer à Secretaria, mas também gostaria de reforçar uma situação que foi abarcada e não conseguiram ainda resolução, que é a limpeza daquele espaço público lá no loteamento Santo Antônio da Serra, onde foi deixado um espaço para pracinha pública. Aquele espaço está muito ruim, muito sujo, então a população vem me pedindo para que a gente possa auxiliar. Então eu deixo aí o pedido à Secretaria de Obras para que possa chegar lá também e fazer a limpeza. E nesse mesmo sentido, logicamente, eu já explanei aqui uma situação de pavimentação daquela rua também que dá acesso ao campo de futebol society. Ela se encontra numa precariedade muito intensa, mas em conversação com o nosso prefeito municipal, ele me disse que existe um pedido de regularização de um loteamento pelo qual aquela rua faça parte. Então, nós precisamos que o responsável possa dar seguimento, possa poder regularizar aquela situação para que aí sim
o poder público possa fazer e trazer investimento e ser aplicado. Nós não vamos esquecer, mas é preciso que isso se resolva primeiro, antes de levarmos lá a infraestrutura. Bem, vários outros assuntos, mas eu prefiro deixar para um momento mais oportuno. Então, gostaria de dizer a todos aqueles que nos ouvem também, nós vamos adentrar num período, para nós cristãos, né, tratado como a nossa Semana Santa, um período de reflexão. Então, gostaria de desejar a todos, né, realmente uma santa Semana Santa, para que nós possamos fazer reflexões, né, da nossa convivência junto ao nosso Criador. Está aqui o pastor Fabiano, né, que também ministra, né, na sua igreja situações. Logicamente, nós podemos ter nomenclatura diferente, mas nós temos um único caminho, né, um único Criador que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, deu a oportunidade de termos uma vida e pelo qual nós possamos cada vez mais unificarmos, né, nos darmos as mãos em todas as situações, para que nós possamos viver sim em comunidade e viver bem. É isso que nós precisamos, né, que nós estamos cansados de ouvir notícias ruins no nosso meio, na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo pelo qual nós vivemos. Então, gostaria aí de desejar mais uma vez que todos possam ter, né, não podemos ter essa visão de só um feriado a mais, né, nós precisamos refletir sobre isso. E do mais, desejar mais uma vez uma boa noite a todos vocês, a todas as pessoas que nos ouvem aqui, e vou passar a palavra para que você, Renata, possa fazer as suas ponderações finais. Logicamente, se você tiver dados em resposta à pergunta pelo qual eu lhe fiz, que você fique à vontade para tal. Muito obrigado, uma boa noite. Devolvo a presidência. Então, só explicando um pouquinho sobre segurança e saúde do trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele redigiu 38 normas regulamentadoras, que são as NRs, e cada norma regulamentadora fala especificamente de certas atividades. Temos normas para serviços com eletricidade, envolvendo eletricidade. Também tem algumas atividades voltadas para o ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Tem também frigorífico, tem de limpeza pública, tem sobre trabalho em altura, espaço confinado. Então, tem diversas atividades que estão relatadas nessas normas regulamentadoras. Este ano, né, no próximo mês, na verdade, dia 26 de maio, vai ser obrigatório fazer a gestão dos riscos psicossociais, que são esses riscos que eu até citei alguns nesse texto que eu li anteriormente, que é assédio moral, assédio sexual, carga horária excessiva, pressão excessiva, falta de comunicação entre os gestores e a equipe que ele faz a gestão. E a segurança do trabalho, como disse o Dixon, ela não é somente fornecer EPIs, né? Os EPIs, eles são equipamentos de proteção individual, temos os EPCs também, que são os equipamentos de proteção coletivas. Eles não evitam acidente. Pasmem, tá? Eles não evitam acidente. Eles fazem com que o acidente, ele vai acontecer, só que as condições de saúde do trabalhador, de segurança do trabalhador, vão ser menos impactadas. Ele pode se machucar, sim, utilizando EPI, mesmo de forma correta, porém, ele vai ter menos lesões, menos doenças relacionadas a esse acidente. A segurança do trabalho, ela se utiliza de alguns meios para tentar fazer com que a cultura de saúde e segurança do trabalhador seja implementada. Porém, há diversos gargalos, legislações que são falhas, até a questão da gestão, não querer, às vezes, tomar isso como uma prioridade, porque acha que segurança do trabalho não é um desperdício, não é um investimento. Né? Assim como a educação, a segurança do trabalho também deveria ser tratada como um investimento, como uma prioridade. Porque todos os locais que a gente se desloca tem trabalhadores. E cada trabalhador é importante. É importante para a família dele, é importante no ambiente de trabalho. Vou falar
eu já tive um chefe que ele falou assim: ninguém é insubstituível, mas você é insubstituível para a sua família. Tenha certeza disso. No trabalho, se você fizer alguma coisa de errado, seu gestor te mandar embora, rapidinho ele te substitui, mas na sua família você é muito importante. Então, segurança e saúde do trabalhador tem que ser levado como prioridade para todos os tipos de trabalhos, seja da varrição de rua, seja do trabalho em altura, seja do espaço confinado. Sobre a questão que o senhor me questionou, os acidentes de trabalho que acontecem aqui na municipalidade, que eu tenho registrado as CATs, né, que são as comunicações de acidente de trabalho, elas são enviadas diretamente no sistema do E-Social, que é uma interligação, né, entre INSS, Caixa Econômica e outros 3 órgãos, né, de esfera federal. E as comunicações de acidente de trabalho são principalmente com pérfuro cortantes, né? São auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, dentistas, né, que vão fazer o descarte do material que foi utilizado. Às vezes, eles fazem o descarte e já tem um material lá que está infectado, então eles desconhecem a origem daquele material biológico e aí tem que fazer todo aquele acompanhamento sobre doenças sexualmente transmissíveis, que são os testes rápidos, fazer um acompanhamento desse servidor que sofreu essa lesão imediata, mas que a gente nunca precisou até hoje fazer o uso de coquetéis para verificar sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, é isso. Os principais acidentes acontecem com pérfuro cortantes. Já tivemos um acidente que eu considero muito grave, não sei se vocês se recordam, o senhor já trabalhou na prefeitura, teve um servidor, que ele era um braçal, ele sofreu um acidente de trajeto, ele se deslocava com moto para casa, enquanto ele ia almoçar, e ele não parou o veículo e atravessou uma BR. Ele foi atingido em cheio, já dá mais ou menos, acho que já tem uns 2 anos que esse acidente aconteceu. Não, acho que foi em 2023, Dixon. E aí, foi até no carnaval, na época do carnaval, 2023. E ele, hoje em dia, tem reabilitações. Então, assim, quando acontece um acidente de trabalho, não é somente o acidentado que sofre, né? Sofre a família, porque alguém tem que estar lá para poder cuidar dele. Sofre a empresa, que tem que pagar um outro funcionário para poder substituí-lo, né? Sofre os órgãos federais aí, INSS, tudo. Por isso que eu falo, segurança e saúde do trabalhador é um investimento, não é uma despesa. Né? Então, os gestores eles têm que colocar na cabeça, né, esse pensamento, dar prioridade, passar essa responsabilização também para os servidores, né, para as pessoas que estão abaixo em nível hierárquico, e a gente tem que sempre estar olhando um pelo outro. A segurança do trabalho, quem faz, somos nós mesmos. Então, se a gente não se precaver, se a gente não vigiar o colega de trabalho, não trabalhar em conjunto, a gente vai se acidentar, a gente vai adoecer. Então, assim, esse mês é só um motivo para falar de segurança do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Tanto que no dia 28 de abril, que é em memória de todas as pessoas que sofreram um acidente de trabalho, todas as pessoas que têm doenças relacionadas ao trabalho e que um dia vão falecer devido a essas doenças adquiridas no trabalho. Fala-se muito também de insalubridade, né? Muita gente vem, toda vez que pensa num técnico em segurança, EPI e insalubridade. Insalubridade não é uma coisa boa. Você pode pesquisar em vários países no mundo. O Brasil é um dos únicos países que pagam insalubridade e periculosidade. Ele assume que ele tem a responsabilidade de trazer um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, porém ele não tem essas condições, ele não dá essas condições para os trabalhadores. Então ele paga, né, uma pecúnia para o trabalhador juntar esse dinheiro, ficar calado, trabalhar,
e mais para frente, quando ele adoecer, ele já recebeu a insalubridade, já recebeu a periculosidade, agora ele vai tratar da saúde com esse dinheiro que foi juntado, né? Não é utilizado para essa finalidade, a gente sabe disso, mas é uma forma que o Brasil tem de pagar os servidores, né, os trabalhadores que estão expostos a riscos ocupacionais não controlados. E aí, por isso, muitos adoecem, muitos se acidentam. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre segurança e saúde do trabalhador, pode me procurar. Não sou conhecedora de todas as leis em miúdos, né? Mas estou à disposição também para poder discutir mais sobre o assunto. Obrigada. Renata, nós que agradecemos por gentileza, continue conosco até o encerramento dessa sessão e nós já vamos dar início aí. Hoje foi uma sessão bem rápida, né, bem célere, então às vezes nós não temos muito conteúdo, né, que seja plausível para ser discutido, mas dessa forma gostaria de agradecer a presença aqui mais uma vez, Dona Santa. Falei com você que o Dixon nunca mais ia esquecer de citar o seu nome, toda vez que vai na tribuna ele lembra agora, tá vendo? Maria Fernanda, Lúcio, Maruza, Valadão, Pastor Flaviano e Joelma, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Também um agradecimento muito especial a todas as pessoas que nos ouvem pelo YouTube, né, pela Rádio FMZ. Agradeço muito aos nossos servidores dessa Casa Legislativa, na pessoa de Marcos Grilo. Aos nossos colegas vereadores, né, muito obrigado pelo companheirismo de vocês de sempre, para que isso possa fortalecer o nosso município em todos os âmbitos. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do distinto público e declaro encerrada a sessão às 20h04. Muito obrigado, uma boa noite a todos.